Salve, salve galera, mais uma vez, professor Igor Belo aqui com vocês nesse canal maravilhoso do YouTube. Já agradeço de antemão a todos aqueles que têm feito os comentários nos meus vídeos, compartilhando. E é isso aí. Siga aqui nas redes sociais, o meu Instagram é @professorbelo, a edição vai colocar aí pra mim aqui embaixo da tela, beleza? Compartilhe, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo, né, com a rapaziada toda aí que tá estudando. E vamos que vamos para mais uma aula de biologia. Você que está no seu ensino médio, ainda cursando, você que já terminou, está tentando melhorar de vida aí, não tem saída. É bunda na cadeira e estudo, tá? Sempre dou aquela dica, tá com pressa no vídeo? Acelera, cara. Clica nas configurações, bota para 1,5, bota para 1,75, bota aquele fone e vambora. Vamos que a gente vai destruir esse edital todo aí. Beleza? Bom, nessa aula de hoje, eu coloquei como esse título aí, né? Tá lá, ó, Célula e Manutenção da Vida, Diversidade Celular nos Organismos Multicelulares. Eu quero que você verifique aqui no nosso edital que nós temos isso aqui, ó. A unidade dos seres vivos, que é a célula. A gente comentou sobre isso na última aula, no nosso último vídeo, tá? Diversidade e organização das células. Então a gente viu o que é uma célula eucarionte e o que é uma célula procarionte, ok? E agora a gente vai ver essa questão aqui de célula e manutenção da vida, ok? Diversidade celular nos organismos multicelulares. Qual é a ideia dessa aula? É a gente começar a compreender como que uma célula faz, né, para conseguir sobreviver através dos nutrientes que podem entrar e sair dela. Então a gente tem que entender alguns conceitos antes, ver que vitaminas que são essas que podem estar passando, que proteínas, quem são esses sais minerais, né? O que deve estar acontecendo para uma célula conseguir se manter viva, ok? Depois, numa terceira aula, nós vamos ver a parte de fagocitose e endocitose e pinocitose, enfim, alguns mecanismos que a célula faz para conseguir englobar algumas partículas maiores, né, para ela conseguir sobreviver. Então essa é a ideia dessa primeira sequência de aulas do que a gente chama dessa parte 1, que é essa parte do estudo da célula em si, que é a citologia. E daí para frente a gente avança no edital para o item 2, que é esse item que está aqui, ó, vou pintar de amarelo, a continuidade da vida, a hereditariedade e a evolução. Nós vamos começar a ver essa parte aí. Beleza? Então, por enquanto, o nosso foco é essa primeira parte inicial do edital. Tranquilo? Então, vamos que vamos aqui, nessa nossa aula, apenas para título de lembrar, né, o que a gente tinha falado do nosso último encontro aqui no vídeo, que é o seguinte, você tem que lembrar que o ser vivo, ele só pode ser formado por uma célula só. Se ele for formado por uma única célula, eu vou dizer que esse ser vivo, ele é unicelular, ok? Tá aqui, ó, ele é formado por uma célula, deixa eu baixar um pouquinho aqui, ou esse ser vivo, ele pode ser formado por várias células. Se um ser vivo for formado por várias células, eu vou dizer que ele é pluricelular. Você também pode encontrar em prova a expressão multicelular. Beleza? Tranquilo até aí? Show de bola. E quais são os dois únicos tipos de células que existem no mundo hoje, descobertos até hoje? Somente as células procariontes, que elas são bem mais simples, né? E as células eucariontes. Só existem essas duas. Aqui eu só coloquei uma figura para que você se recorde um pouco daquela diferença de uma célula para outra. Nós já vimos isso na última aula, não vou entrar muito nesse mérito. Então nós temos aqui do lado esquerdo a nossa célula procarionte, ok? É essa daqui. E nós temos aqui do lado direito a nossa célula, que é bem mais complexa, bem mais difícil de ser estudada, que é a célula eucarionte. Só lembrando, qual é a grande diferença de uma célula para outra? A grande diferença é que na célula do lado esquerdo, que é essa aqui, procarionte, o DNA, que é o material genético, principalmente aqui das bactérias, que são os grandes exemplos, esse DNA, ele fica, grava isso, ele fica disperso, ele fica solto numa região conhecida como citoplasma. Tranquilo? Já na célula do lado direito aqui da nossa fotografia, que é a célula eucarionte, qual é o grande lance, o grande tchan dessa célula? É que nessa aqui, o DNA, que é o material genético,
ele fica protegido numa região conhecida como núcleo, e existe uma membrana que vai proteger esse núcleo. Essa membrana se chama carioteca, também conhecida como membrana nuclear, porque é uma membrana do núcleo, tá? Então, falar em carioteca, falar em membrana nuclear é a mesma coisa. E é uma célula muito mais complexa, justamente porque você tem várias organelas citoplasmáticas ali dentro. É só você olhar na figura que você vai perceber. Você tem mitocôndrias, você tem lisossomos, você tem complexo Golgiense, você tem retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, centríolos, um arcabouço, um arsenal de organelas citoplasmáticas, onde cada uma delas vai fazer uma função específica para essa célula conseguir ficar viva. Tranquilo? Então, passada essa lembrança inicial aí, a gente avança um pouquinho só para dizer o seguinte: as células, pessoal, elas vão possuir sempre uma composição química. A célula, por exemplo, da minha língua, do meu lábio, dos meus olhos, da minha pele, do meu rim, do meu fígado, as células têm que ter uma composição química. Tem que haver elementos químicos dentro dela para ela conseguir viver. Pode ter ali um magnésio, pode ter um fósforo, pode ter um cloro, pode ter um sódio, um potássio, tem que ter água, tem que ter proteína, tem que ter DNA, que é um ácido nucleico. Então tem que haver uma composição química para que ela consiga ficar viva, ok? Outra coisa, células sempre vão possuir organização celular. Via de regra, o que a gente leva para uma prova? Que toda célula vai ter membrana plasmática, vai ter aquele citoplasma e, via de regra, se for uma célula eucarionte, vai possuir o quê? O núcleo contendo material genético. Isso é que é a organização celular, ok? E as organelas que vão estar espalhadas ali no citoplasma. Pode acontecer de uma célula não ter núcleo? Pode, principalmente nas células procariontes e inclusive nas hemácias, que é uma célula humana, principalmente a gente está dando um foco aqui humano, é uma célula humana eucarionte que não possui núcleo, né? Então não tem ali um material genético exclusivamente na hemácia, é uma exceção. Tranquilo? Além disso, pessoal, as células conseguem dar respostas ao meio ambiente, dependendo do grau de, como é que eu posso dizer, dependendo da forma como a minha célula receba um estímulo do ambiente, ela vai dar uma resposta. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou gravando essa aula aqui no meu quarto, aqui, no meu escritório, e, a princípio, está com uma temperatura razoável, eu não estou sentindo frio nem calor. Mas se, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado e eu começo a ligar aqui e a temperatura baixa muito, certamente a minha pele vai perceber esse frio. Então, essa mudança de temperatura, a minha célula responde. Automaticamente, o meu cérebro vai exigir o quê? Pô, cara, bota um casaco aí porque está muito frio. Então, sempre uma célula vai dar uma resposta de alguma forma ao meio ambiente. Pode acontecer de você, às vezes, ter uma dor de barriga do nada. Às vezes você está numa situação que te deixa um pouco nervoso, às vezes uma apresentação de música, às vezes você vai se apresentar dançando, né? Ou você vai participar de uma peça teatral, aí você tem aquele nervosismo, aquela dorzinha de barriga. Isso é uma resposta a um estímulo que você vai enfrentar ali, uma plateia e por aí vai. Tá? Então, células sempre com composição química, células sempre com uma estrutura de organização celular, células sempre dando uma resposta ao meio ambiente. Agora, importantíssimo, células sempre com capacidade de reprodução. A sua célula tem que conseguir se dividir através de um procedimento conhecido como mitose. Tá bom? Ou, por exemplo, se você quiser formar gametas, os animais vão fazer um processo conhecido como meiose. E aí, lá nesse processo conhecido como meiose, você consegue formar aí os seus gametas. Se for um homem, os espermatozoides. Se for uma mulher, a mulher vai formar um ovócito secundário. Beleza? Outra coisa, as células conseguem ter capacidade de hereditariedade. O que é isso? A carga genética dessa célula original passa para as células filhas. Além disso, as células conseguem regular o metabolismo e a homeostase. O que vem a ser o metabolismo? São reações químicas de construção e de destruição de algumas substâncias. Então, por exemplo, se eu estou, por exemplo, queimando calorias numa academia para ficar magro, eu estou fazendo reações metabólicas, conhecidas, por exemplo, como catabolismo, tá?
Agora, se eu estou, por exemplo, injetando produtos aí ilícitos para ficar grandão, eu posso estar usando aqueles famosos anabolizantes, não é isso? Aí são reações anabólicas que podem acontecer no corpo para a construção, né, de uma massa muscular e por aí vai. Então, reações de catabolismo e reações de anabolismo, ó, catabolismo e reações, é o contrário, é uma inverso da outra, de anabolismo, quando eu falo esses dois nomes, eu quero traduzir isso tudo em metabolismo, tá? Basicamente é isso. E homeostase nada mais é do que o equilíbrio do seu corpo. É a fisiologia do seu organismo de forma plena. Então, por exemplo, tá com vontade de ir no banheiro fazer o número 1, você vai urinar. Você volta para a sua homeostase. Tá enjoado, quer vomitar? Quando você vomita, a tendência é você voltar para a sua homeostase. Homeostase é a garantia de um corpo em equilíbrio, onde todos os sistemas fisiológicos estão funcionando bem. O seu sistema cardiovascular, o seu sistema respiratório, o seu sistema nervoso, ok? O seu sistema imunológico, o seu sistema digestório, está tudo em homeostase, tudo em equilíbrio, ok? E também as células são capazes de quê, gente? De produzir a energia. Elas têm que dar um jeito de sobreviver gerando o que a gente chama de ATP. ATP é a molécula de energia do nosso corpo, ok? Através disso, por exemplo, através de um processo de respiração celular, no caso das plantas que também fazem respiração celular, mas elas fazem um outro tipo de metabolismo muito famoso, conhecido como fotossíntese, tudo isso gera energia, gera ATP para a célula continuar viva. Na hora que acabar o ATP, esta célula muito provavelmente vai morrer. Beleza, vamos seguir aqui, já tomei meu gole de água. Bom, tudo isso em conjunto vai definir então, né, a vida, né, esse critério de vida. Você imagina, por que você acha que quando às vezes a gente tem uma situação na família, uma situação muito triste de morte cerebral, por que o médico fala que vai desligar os aparelhos, chama a família, vê se essa pessoa é doadora? Porque, veja, aquele corpo tem composição química, aquele corpo é formado por células, tem uma organização celular, aquele ser vivo perdeu naquele momento a capacidade de reprodução, ok? Aquele ser vivo só mantém a sua homeostase por auxílio de máquinas para manter a fisiologia dele, coração batendo, né? Agora, aquele ser vivo, muitas vezes com morte cerebral, infelizmente ele não consegue mais dar respostas ao meio ambiente. Então, se um médico, por exemplo, fizer um teste, colocar, por exemplo, uma incidência luminosa, né, quando usa ali uma lanterna, por exemplo, no olho, a pupila não dilata. Aquele ser humano, infelizmente, não tem mais resposta a nada. Se ele, por exemplo, tentar furar a perna dessa pessoa, fazer testes para ver se essa pessoa recolhe a perna, sente algum tipo de dor, não tem mais essa resposta. Então, dentro lá do critério da medicina, existe um rol de exames que você vai fazer, tantas horas, né, para você verificar que, infelizmente, às vezes aquele ser vivo, ele não tem mais condições de ser uma vida. E aí é o momento mais crítico, é um momento muito triste para os familiares, porque quando uma morte cerebral é decretada, aquela pessoa, infelizmente, não tem mais condições nenhuma de viver, a não ser que seja ali por anos e anos no auxílio de um aparelho, o que não faria tanto sentido assim manter uma pessoa naquele estado ali totalmente vegetativo. Tá? Então, aconteceu, por exemplo, com um apresentador famoso, né, o Gugu Liberato, infelizmente teve a sua morte cerebral decretada. Eu quero que vocês tenham essa ideia de que uma célula, para você entender como que essa célula é essa unidade morfofuncional muito ativa e com todas essas capacidades que a gente listou agora. Tranquilo? Aí o que acontece aqui, galera? A gente agora vai entrar numa parte da aula que é para você levar para a sua prova, que quando eles cobram isso, ele vai pedir muito essa tabelinha aqui. Porque quando ele fala em manutenção da vida, eu preciso que essa célula sobreviva. E para isso, como o nosso primeiro tópico foi a composição química, a gente vai falar nesse primeiro momento desses compostos químicos que estão compondo uma célula humana, por exemplo, uma célula eucarionte. Tá? Não precisa ser humana não, pode ser a célula de um guepardo, por exemplo, não tem problema. Tá? Mas o que essa célula tem que ter? Essa célula precisa ter o elemento químico hidrogênio, o oxigênio, que é um gás, o carbono, o nitrogênio, que é o N, os sais minerais, que são importantíssimos. Aqui eu tenho exemplos de alguns sais minerais. Por exemplo, Ca,
quer dizer cálcio. K quer dizer potássio. Na quer dizer sódio. Cl, cloro. Mg, magnésio. Fe é o ferro. Esse I aqui, ó, é de iodo. Esse F é de flúor. E esse P é de fósforo. São alguns dos principais sais minerais. E aí eu trouxe uma tabelinha para você que eu vou aumentar o zoom aqui, para que você tenha uma ideia. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Vai ficar melhor para você acompanhar aqui comigo, tá? Isso aqui é para você ter uma ideia. Olha só. Por exemplo, o cálcio. O cálcio é um sal mineral, ok? Esse sal mineral é importante a presença dele, por exemplo, numa célula ou numa corrente sanguínea? Sim, é importante. Qual é a função do cálcio, via de regra, numa prova? Quando perguntar, vai formar aí, ó, ossos e dentes, atua no funcionamento dos nossos músculos, principalmente, e também dos nervos, e principalmente na coagulação do sangue. Coagulação sanguínea é o seguinte, se eu me cortar e o sangue começar a pingar aqui, esse cálcio ajuda muito nesse processo de coagulação, que é quando esse sangue vai parar de jorrar, vai parar de pingar aqui, por exemplo, no meu braço, ok? Aqui são os principais alimentos que você consegue encontrar fontes de cálcio, tá, pessoal? Espinafre, né, brócolis, são importantes aí para você obter fontes de cálcio. Também nos laticínios, né, pessoal? Queijo, leite, iogurte, por aí vai. Olha aqui o fósforo, né, a letra P. Fósforo é um outro sal mineral importantíssimo, porque além de atuar ajudando aí na formação de ossos e dentes, ele participa principalmente na transferência de energia e da molécula dos ácidos nucleicos. Por que isso? Quando a gente fala na expressão ATP, esse P é de fósforo. Então, esse P é de energia. E quando você estuda bioquímica, você vai perceber, a gente não precisa chegar nesse nível, né? Mas quando o ATP, que se chama adenosina trifosfato, né? Como se fossem 3 moléculas de fósforo, por isso que tem esse T de tri, como se fosse tricampeão. Adenosina trifosfato. Se porventura você consome um fósforo, essa molécula, em vez de ser ATP, ela vira ADP. Adenosina difosfato, como se ficassem 2 fósforos. Então essa transferência de energia de um lado para o outro, de ATP para ADP e de ADP para ATP de novo, é ganhando e perdendo fósforos. Por isso que essa transferência, quando ele usa essa expressão, né, essa transferência de energia é muito importante, por isso é realmente muito importante você ter o elemento químico fósforo na sua constituição, beleza? Nas suas células ali. Então isso é importante. Onde é que você consegue fósforo? Em carnes, em aves, em peixes, em ovos, em laticínios, no feijão, na ervilha e por aí vai. Tranquilo? Sódiozinho aí, ó. Todo mundo já deve ter ouvido falar no sódio, né? O sal de cozinha, o famoso, deixa eu apagar aqui, o famoso NaCl, né? NaCl, aquele salzinho de cozinha ali que a gente usa para fazer comida. Por que o sódio é importante? Porque ele ajuda no equilíbrio dos líquidos do corpo, né? No impulso nervoso, na transmissão do impulso nervoso, o sódio vai ser muito importante. E também ele está atuando ali também nas membranas da célula. Você vai aprender comigo a bomba de sódio e potássio mais à frente no final da aula, tá? O famoso sal de cozinha é uma fonte, sal natural dos alimentos, você encontra esse sódio aí. Cloro é importante? Cloro é importante. Forma, por exemplo, o ácido clorídrico do estômago. Quando a gente tem, por exemplo, uma refeição, quando a gente acaba de comer, assim que a gente engole, né, existe a produção do famoso HCl, ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai acabar estimulando aí a produção de mais mucos, enfim, a pepsina, a conversão de pepsinogênio em pepsina. E aí a aula de sistema digestório não está no seu edital, não precisa. Mas é só para você entender essa importância, tá? E a gente consegue obter este cloro combinado, né, com o sódio no sal comum, que é o famoso NaCl. Tranquilo? Avança. Quais são as outras estruturas, os outros componentes químicos importantes na nossa célula? Por exemplo, esse sal mineral aqui, ó, potássio, letra K, beleza? O potássio é importante para, juntamente aí com o sódio, atuar no equilíbrio de líquidos e no funcionamento dos nervos e também das membranas. Fontes de nutrientes: frutas, verduras, feijão, leite e cereais, beleza? Magnésio, galera, magnésio é importante demais nos vegetais, tá?
é muito importante também, porque o magnésio ele vai ajudar, né, essa substância, esse componente químico, esse sal mineral, o magnésio, ele vai ajudar a formar a clorofila. Esse componente clorofila, ele tem uma capacidade de absorver os fótons de luz na hora da fotossíntese, beleza? Então, forma a clorofila, o magnésio atua em várias reações químicas junto com enzimas e vitaminas, ajuda também na formação dos ossos e também no funcionamento de nervos e músculos. Onde que a gente encontra fontes de nutrientes de magnésio? Nas hortaliças de folhas verdes, nos cereais, nos peixes, nas carnes, nos ovos, no feijão, na soja e, por exemplo, também na banana. Tranquilo? Ferro. Pô, ferro sem comentários, né? Qual a mãe de vocês não obriga vocês a serem alimentados com alimentos ricos em ferro? Por exemplo, né, bife de fígado. Mas tem gente que gosta. Beleza, eu já não sou muito fã, mas eu era forçado a comer fígado na minha infância por conta dos meus pais que falavam que o fígado é uma fonte grande de ferro. Então eu escuto isso desde pequenininho. Beleza? Por que que o ferro é importante? Porque o elemento químico ferro, pessoal, ele atua na composição química de uma proteína muito importante para a gente, chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina a gente chama de HB. Então, a hemoglobina, que transporta o oxigênio para o nosso corpo, ela é super importante porque é ela que ajuda a levar o oxigênio e atuar aí na respiração celular. Então, um sangue sem hemoglobina, um sangue com pouco ferro, vai ser um sangue cuja essa proteína hemoglobina vai ficar à mercê ali de algum outro fator para conseguir transportar melhor esse oxigênio. Então a gente tem que realmente se alimentar com fontes de alimentos que contenham ferro para dar uma potencialidade maior para a nossa hemoglobina, sempre estar com uma quantidade positiva de ferro para que ela consiga transportar bem, atuar bem, realizando aí a sua função de oxigenar, de transportar esse oxigênio para todos os nossos tecidos e órgãos. Beleza? E aí essas fontes são, né, o fígado, carnes em geral, gema de ovo, legumes, pinhão e as hortaliças, né, as folhas verdes em geral. É sempre bom você comer alface, picles e por aí vai. Iodo, para a gente ir fechando aí, o iodo também é uma substância química, também é um sal mineral, tá? Ele faz parte desses hormônios da glândula tireoide. Vocês não aprenderam o sistema endócrino, não precisa, não está no seu edital, mas aqui na nossa região do nosso pescoço, nós temos uma glândula chamada de tireoide, tá? Essa glândula tireoide, ela trabalha com uma bomba ativa, depois a gente vai explicar isso mais para frente, que é uma bomba de iodo. É uma glândula que precisa o tempo inteiro de iodo na sua composição química para que ela consiga funcionar bem, tá? E é importante essa tireoide porque ela acaba controlando a taxa aí de oxidação da célula e o nosso próprio crescimento, tá? Por isso que quando você pegar agora no mercado, quando você pegar um sal de cozinha, você vai perceber assim na embalagem, lá no Presunic, no Mundial, quando você comprar lá no Zona Sul, você vai ver assim, ó, sal de cozinha, sal, aí você olha assim, tá assim, ó, sal iodado. Lembra disso, esse iodado é porque naquele NaCl eles acrescentam o iodo para justamente quando você estiver fazendo ali a comida tudo direitinho, quando você botar o salzinho, quando você estiver comendo, esse iodo ingressar nas suas células e favorecer ali principalmente a sua glândula tireoide. Beleza? Você encontra também em peixes e em frutos do mar esse iodo aí. Tranquilo? E o flúor, né? Todo mundo já deve ter ido no dentista aqui. O flúor fortalece ossos e dentes, né? E você encontra ele também na famosa água fluoretada, nos peixes e também nos chás, tá? Então, essa parte inicial, eu gosto de perder esse tempo nesse quadro para você ter uma ideia de como que é importante você possuir todos esses sais minerais dentro de uma célula, ok? Outros compostos que são importantíssimos e que a FGV cobra na sua prova. Por exemplo, é importante você ter gorduras, que são os lipídios. Já vou falar sobre eles, já vou voltar na página aqui. É importante você lembrar que na sua célula você também tem que possuir material genético, conhecido como DNA ou RNA. Isso aqui são os famosos ácidos nucleicos. Esse nome aqui é um nome difícil. O nome popular é DNA e RNA. Tem uma diferençazinha entre os dois.
ok? Mas o nome bonitão é ácidos nucleicos, tá? É importante você saber que as nossas células precisam de açúcares, que são os carboidratos. Já vamos ver quais. É importante você saber que as nossas células precisam de quê? De vitaminas. Vamos ver quais. Por isso que eu trouxe isso daqui para vocês. E para finalizar, você vai perceber que é importante que as nossas células tenham proteínas. Ok? O resto é molezinha, tá? Então esse é o grande foco da aula e logo, daqui a pouquinho, a gente vai ver os transportes pela membrana, como que essa célula faz para pegar substâncias e trazer de um lado para o outro. Fechado? Vamos para as gorduras, né? Vamos para os lipídios. Como é que funciona essa questão dos lipídios? As gorduras do nosso corpo, as gorduras presentes nas nossas células, elas podem ser de várias formas. Você só não encontra um tipo de lipídio, um tipo de gordura, você encontra várias. Vou dar um exemplo. Existem gorduras chamadas de fosfolipídios. Existem gorduras chamadas de glicerídeos. Existem gorduras... Desculpa, né? Aqui o meu rosto estava tampando aqui. Vamos voltar. Existem gorduras, lipídios chamados de fosfolipídios. Existem gorduras chamadas de glicerídeos. Existem gorduras chamadas de carotenoides. Existem gorduras chamadas de cerídeos e esteroides. Caramba, olha quantos tipos de gorduras existem no seu corpo. Então vamos falar de cada uma delas rapidinho, para você não se perder. O que vem a ser esse fosfolipídio? Quando eu falo em fosfolipídio, eu estou falando de um tipo de gordura importantíssimo na composição da membrana plasmática. Beleza? Lembra na primeira aula que eu dei, que eu falei que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica? E aí eu fiz esse desenho aqui para vocês, ó. Eu fiz uma cabeça e uma cauda, uma cabeça e uma cauda. Lembra disso? Eu fiz tanto em cima quanto embaixo. E qual é a importância de você gravar isso? É porque essa figura aqui, essa figura que a gente desenha, né, dessa bicamada fosfolipídica, é para você instalar o raciocínio e lembrar, pô, fosfolipídica. Ah, então o fosfolipídio, né, compõe a membrana plasmática. É um tipo de gordura. É importantíssimo para dar essa estrutura para a sua célula, ok? Beleza? Essa borda que vai delimitar a nossa célula. Perfeito? Um outro tipo de gordura, glicerídeos, importantíssimos também. Os ursos têm muito glicerídeos porque essas gorduras atuam como reserva energética, atuam como um isolante térmico. As pessoas que são mais gordinhas, por exemplo, mais cheinhas, se você observar, por exemplo, numa praia, Barra da Tijuca, Recreio, quando a gente está aqui no Rio de Janeiro, que você está percebendo muito as pessoas na água, se a água estiver muito gelada, pode perceber, as pessoas mais magrinhas não conseguem suportar esse frio da água. Aí, às vezes, tem algumas crianças ali brincando que são um pouco mais cheinhas, um pouco mais gordinhas, né? Estão ali com um pouco de sobrepeso, você percebe que elas conseguem, por mais que ela sinta frio, ela consegue suportar mais esse frio do que uma pessoa magrinha. Isso é normal, porque ela está com mais glicerídeos nas suas células, né? São mais lipídios, são mais células adiposas ali que estão cheias de glicerídeos e acabam atuando como um isolante térmico mesmo, beleza? Show de bola. Carotenoides, né, pessoal? Os carotenoides são importantes porque eles são gorduras, são lipídios presentes nos vegetais. Eu não sei se você já comeu beterraba, eu não sei se você já comeu cenoura, a gente fala em beta-caroteno. Essas expressões são essas gorduras, conhecidas como carotenoides, presentes principalmente na cenoura, na beterraba, é muito importante também, atuam aí na parte da pigmentação desses vegetais, tá? Cerídeos também são importantes, são gorduras que evitam a desidratação, elas são impermeabilizantes, ou seja, né, é impermeável, por mais que uma água caia ali, essa água acaba passando por esse cerídeo e aí acaba não inundando, por exemplo, um vegetal. Então, esses cerídeos estão presentes principalmente em folhas, em frutos e em pétalas nos vegetais. Por isso que quando chove, a água bate e acaba não encharcando essa planta, no sentido de deixar a folha ali totalmente encharcada. Não, a gota cai e desliza. Como se você, por exemplo, estivesse pingando uma gota de água numa manteiga, por exemplo. Vai bater e vai deslizar, ok? E os esteroides, né, pessoal? Todo mundo já deve ter ouvido falar em esteroides.
os esteroides também são gorduras, tá? É um regulador das funções orgânicas. Os esteroides são importantíssimos porque eles são precursores de hormônios. Por exemplo, no caso do homem, a testosterona tem base em esteroides, o estrogênio e a progesterona na mulher também. Então isso são gorduras importantes que têm que estar presentes na sua célula, ok? E aí a gente avança. O DNA e o RNA também importantíssimos, porque são eles que trazem a nossa constituição genética, ok? É justamente o DNA que traz todas as informações de como que nós vamos ser, se nós vamos ter uma tendência à obesidade ou não, se nós vamos ter tendências a ter um problema cardíaco ou não, um câncer ou não, uma queda de cabelo, como é meu caso, ou não, né? Um problema de visão, uma miopia, um astigmatismo, qualquer coisa está no nosso DNA. Cor da nossa pele, beleza? São os famosos ácidos nucleicos. Lembrando que o DNA é uma molécula de fita dupla. Via de regra aí, ó, o DNA é uma molécula de fita dupla. Nós vamos estudar muito DNA quando a gente falar do item 2 do nosso edital do bombeiro, tá? E o RNA, ele já é uma molécula, vou colocar aqui de verde, ele já é uma molécula de fita simples, ok? Constituído inclusive por outras bases nitrogenadas que a gente vai ver mais pra frente. Então aqui a fita é dupla e o RNA é um RNA de fita simples, beleza? Para você fazer essa diferenciação aí de um para outro, tá? Belo, qual é a importância? Por exemplo, não sei se isso vai cair na prova, eu acho que não, mas só para você saber, para eu sair de um DNA de fita dupla e transformar esse DNA num RNA de fita simples, isso tem um nome. Existe um nome desse processo. Esse processo se chama transcrição, tá? Quando a gente estiver estudando DNA, eu vou citar esse processo aí para vocês. A fita vai se abrir, essa fita aqui, ó, do DNA, ela vai se abrir, tá? Eu vou utilizar uma dessas fitas para fazer uma leitura e a partir dessa leitura eu transformo isso no RNA simples, que vai ter a codificação, ele codifica, né, as estruturas bonitinhas, os pares de bases ficam codificados, para lá no final você ter a formação de uma proteína, beleza? As proteínas vêm do RNA, então é DNA, DNA, RNA, RNA, proteína. É assim que funciona, beleza? Importante demais também. As nossas células precisam de açúcares, ou seja, esses açúcares são a fonte primária de energia para a sua célula atuar, para você despertar, acordar, fazer exercício físico, estudar, prestar atenção numa aula, enfim, caminhar. Tudo que você precisa fazer, você tem que ter alguma fonte de energia. Você simplesmente vai dar essa energia se alimentando. Você tem que comer alguma coisa, arroz, feijão, brócolis, né? Um Big Mac também cai bem às vezes, uma pizza. Mas você tem que comer alguma coisa para gerar energia para o seu organismo. Você é um ser heterotrófico. E aí, dentro desses alimentos, precisam ser a base, por exemplo, de açúcares. Porque quando você coloca esses açúcares para dentro, quando você coloca esses carboidratos para dentro, o seu corpo acaba gostando, tá? Então você tem as principais fontes de energia aí para as reações metabólicas acontecerem através justamente dos carboidratos. Cuidado para não comer muito, né? Não vai acordar de manhã e vai comer 4 pães, 4 misto quente, que aí você já está botando carboidrato demais. Então tem que balancear isso daí, principalmente com uma nutricionista, tá? E aí dentro dos carboidratos, né? Dentro desse grupo de açúcares, você pode ter os monossacarídeos. O que é mono? É um tipo de açúcar. Você pode ter os disacarídeos, 2 tipos de açúcares, por exemplo. A gente chama também os disacarídeos de oligo, não sei se está aqui, né? Vou colocar aqui. A gente chama de oligosacarídeos, tá? Esse nome de oligo quer dizer pouco, são poucos sacarídeos, são poucos açúcares. Aí a gente dá o nome de disacarídeos ou oligosacarídeos, tá bom? Mono é porque só tem um, né? É um só tipo de açúcar. E o polissacarídeos, né, pessoal? Poli quer dizer muito, são muitos tipos de açúcares, caso você tenha ali uma combinação de açúcares, né, que vão formando uma cadeiazinha, aí você diz que aquele composto é um polissacarídeo, tá? Mas tudo é açúcar. Só são
subdivididos. Aí eu trouxe para vocês justamente essa subdivisão para você levar para a sua prova. Monossacarídeos são aqueles açúcares simples, é um só açúcar. Por exemplo, a glicose é um exemplo de monossacarídeo. Sabe quando a gente brinca assim? Pô, fiquei manguaçado no churrasco, mané. Parei no hospital, pô, tomei até glicose na veia. Quando tu fala essa expressão, tomei glicose na veia, é só você lembrar. Você acabou de colocar na sua veia, um soro, por exemplo, um monossacarídeo, tá? Glicose é um açúcar simples, monossacarídeo. Frutose, presente nas frutas, também é um monossacarídeo. Galactose, também é um monossacarídeo, beleza? Alguns exemplos de estruturas de açúcares, tá? Que inclusive compõem o nosso DNA e o nosso RNA e são a base de açúcares, né? É a ribose, tá? Deixa eu diminuir aqui para você. É a ribose, acabei de pintar de azul aqui, ó. A ribose, beleza? É um tipo de açúcar simples, é um monossacarídeo. E a desoxirribose, esse palavrão, também é um tipo de açúcar, também é um monossacarídeo. Ribose não começa com R? Pois é, então a ribose é o açúcar do RNA. Por isso que é RNA. Ácido ribonucleico. Esse R aqui, ó, esse A é de ácido, esse R aqui é de ribo e esse N é de nucleico. Então, RNA quer dizer ácido ribonucleico. Fechado? Vou apagar. Qual é o outro monossacarídeo presente? A desoxirribose. Tá aqui. Desoxirribose é um açúcar que começa com a letra D. Compõe o DNA. A, ácido. D, olha o palavrão. Ácido desoxi, olha lá o D de desoxi. Ribonucleico. DNA. Ácido desoxirribonucleico. Terrível, né? Um palavrão é o nome dessas moléculas aí. Ok? Compostas de açúcares simples. Oligosacarídeos são poucos sacarídeos, são poucos açúcares, por exemplo, de sacarídeos, né? Nós temos a sacarose, que é a junção de uma glicose com mais uma frutose. Isso geralmente quando cai em prova é decoreba. Quando você junta dois açúcares simples, glicose com frutose, você tem uma sacarose, é um disacarídeo. Quando você junta glicose com outra glicose igualzinha, juntou dois monossacarídeos, você forma essa aqui, a maltose, que é um disacarídeo. Agora, se você juntar, por exemplo, uma glicose com uma galactose, dois monossacarídeos aí, você forma a lactose. E por aí vai. Beleza? Agora, muitos sacarídeos, muitos açúcares, cadeias grandes de açúcares. Aí são os quatro principais, né? O amido, que a gente encontra muito no pão, né? O glicogênio, que é uma fonte de energia que o fígado armazena pra gente. Quando a gente come um prato de comida, aquela comida ali, por exemplo, uma parte é estocada no fígado na forma de glicogênio, porque a gente não sabe quando que a gente vai comer de novo, a gente pode sentir fome, então nesse momento que a gente estiver sentindo fome e não tiver acesso à comida, o que o nosso organismo vai fazer? Vai buscar essa glicose guardada lá no fígado em forma de glicogênio, tá bom? Você tem também a celulose e a quitina. Celulose e quitina são polissacarídeos de cadeias grandes, quimicamente falando, e, por exemplo, a celulose, eu falei na última aula, compõe os papéis. Papel, gente. Papel normal. Aqui, ó. Papel de livro, tá? É a celulose, principalmente encontrada nos vegetais. E essa quitina aqui, a quitina é principalmente encontrada, por exemplo, em exoesqueletos de artrópodes. Não sei se vocês já ouviram falar nos artrópodes. Existe um filo chamado filo artrópoda. Os artrópodes, eles possuem o que a gente chama de exoesqueleto. Dá aquela carapaça dura, rígida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, caranguejo. Quem já comeu caranguejo deve perceber isso. Você pega um caranguejo, ele é muito duro. Ele é duro por conta desse exoesqueleto. E esse exoesqueleto, ele tem uma composição química de quitina. Tá bom? É uma forma de você memorizar esses grandes polissacarídeos aí. Fechado? Avançando, o que é importante você gravar para a sua prova da FGV? A questão das vitaminas. Ou seja,
Vitaminas também são substâncias químicas, ok? E orgânicas que você precisa ter no seu corpo. Agora, o que você tem que lembrar em relação às vitaminas? Cuidado, você não precisa de grandes quantidades de vitamina. Grava isso para sua prova. Vitamina, você precisa de pouca quantidade. Então não vem com essa de, caraca, meu irmão, tô gripadão, vou tomar uma vitamina C. Aí tu vai e faz um suco de laranja, uma jarra e quer tomar a jarra inteira, achando que vai melhorar. Não precisa. Basta um copo. Não tem essa necessidade de você colocar para dentro das suas células um montão de vitaminas. Não tem, tá? As vitaminas principais aqui da nossa aula. Eu gravo assim, né? DECA e vitaminas do complexo C e do complexo B. Tá? Vitaminas, perdão, C e do complexo B. Por que eu chamo essa expressão de DECA? Eu chamo de DECA porque o pessoal que faz musculação aí, às vezes usa uns produtinhos aí tem um lá que o pessoal chama de DECA aí. Enfim, aí é uma abreviação, né, de um medicamento aí. Não é maneiro isso não. Mas eu gravo assim, pô, o cara tá lá fortão na academia, eu já lembro logo do DECA. Por quê? Esse DECA, a gente diz que são vitaminas lipossolúveis. Lipo quer dizer gordura, tá? Lembra de você fazer lá, quando as mulheres fazem aquele lipoaspiração? Então, lipo quer dizer gordura. Então, quando eu falo que as vitaminas D, E, K e A são lipossolúveis, é porque quando você as come dentro, quando eu digo comer, né, porque ela está presente em algum alimento, quando você ingere algum tipo de vitamina dessa, essa vitamina ela vai conseguir se diluir bem em gorduras. Por isso que elas são lipossolúveis. Fechado? Já essas outras aqui, as vitaminas C e as vitaminas do complexo B, B3, B7, B12, B6, a gente vai ver logo logo, essas vitaminas, elas são hidrossolúveis. E aí, quando a gente fala isso, significa dizer que ao ingeri-las, você consegue diluir bem com água. Fechado? Show de bola. Aqui, pessoal, é só uma tabelinha. Perdão. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom, né? É só uma tabelinha para você verificar comigo, igual a gente fez com os sais minerais ali em cima, é só para você verificar a importância dessas vitaminas, onde que você consegue obter essas vitaminas e, né, qual é a funçãozinha dela ali no seu organismo. Por exemplo, vitamina A. Eu não sei se eu botei aqui embaixo. Coloquei? Não coloquei não. Mas enfim, vitamina A. Deixa eu botar aqui, né? Vitamina A. Retinol, também conhecido como retinol, tá, pessoal? Grava esses nomes entre parênteses, porque eu não sei o que a prova pode fazer, né? Ah, o retinol. Aí tu, pô, o que é retinol? É sinônimo de vitamina A. Isso é covardia. Né? Mas enfim, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, ó o famoso DECA aí, ó, formei o DECA. Tá vendo? Então, grava essas 4 primeiras. Vamos lá. O que tem em relação à vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, né? Onde que você encontra fontes de vitamina A? Leites e derivados, gema do ovo, fígado, né? Hortaliças em geral, peixe. Ok? Qual é a função dessa vitamina A? Muito importante para a visão, galera. Tá? Contribui para a manutenção da saúde da nossa visão. É muito importante porque às vezes acaba a luz. Quando acaba a luz na nossa casa, a gente fica meio cego no primeiro momento, né? Mas você já percebeu que depois que acabou a luz, passa alguns segundos, você começa a enxergar alguns objetos na sua casa? Você consegue saber certinho onde é que está o copo, onde é que está a mesinha. Você se ambienta. Essa percepção da luminosidade, ela é possível por conta dessa presença de vitamina A. Se você está com uma carência de vitamina A, uma avitaminose, você provavelmente vai ter essa dificuldade de ter essa acuidade visual no momento de estar escuro ali naquela penumbra. Então, fica ligado nisso daí. Então, saúde da visão, pele, cabelo, para a função reprodutora, crescimento saudável, para tudo isso serve a vitamina A, que é conhecida como retinol. Beleza? Vitamina D de dado. Essa é importante, né, pessoal? Vitamina D é um problema sério. Toda vez que você faz exame de sangue, a vitamina D às vezes está em baixa. E aí, geralmente, o médico manda você tomar
é um complexo de vitamina D, tá? Para você comprar na farmácia. É o tal do calciferol. Você encontra ele em gorduras vegetais, óleo de fígado de peixe, na manteiga, nos ovos, tá? E também, principalmente, na exposição solar. Quem aqui nunca viu uma criança ao amanhecer passeando às vezes com a sua babá, com a sua mãe, com o seu pai, né? Pegando aquele solzinho da manhã para fortalecer os ossos? É porque essa vitamina D é muito interessante, porque você transforma a provitamina D em, de fato, vitamina D. E para que aconteça essa conversão, é importante que você tenha a presença da luz do sol. Tranquilo? Por isso que é importante essa exposição solar. Agora tu não vai botar um moleque 2 horas da tarde, um bebezinho de meses, para fortalecer os ossos 2 horas da tarde no sol do Rio de Janeiro, né? 40 graus. Tu não vai fazer isso com a criança, tá? Facilita, né, a utilização de cálcio e de fósforo pelo organismo. Vitamina E, tocoferol, também presente em óleos vegetais, tá? Gema de trigo, pão integral, ovos, arroz, milho, frutos secos, manteiga, leite e também função aí, ó, do tocoferol, vitamina E, participa na formação e no funcionamento dos músculos, tranquilo, e outros tecidos. Vitamina K, folhas de vegetais verdes, você consegue obter e é necessário principalmente por uma boa coagulação sanguínea, ok? Agora aqui, ó, vamos lá. Quando eu falo esse nome aqui, ácido fólico, folacina, tu fica assim, meu Deus, que vitamina é essa? Eu nunca ouvi falar nisso. Sacanagem, né? Isso aqui, pessoal, é conhecido como vitamina B9. Já são as vitaminas do complexo B. Esse ácido pantotênico é a vitamina, vou botar aqui do lado, ó, B5. Essa tiamina, isso aqui ele botou o nome, é a B1. Você vê que daqui para baixo já são as vitaminas do complexo B. Por que complexo B? Porque são vários tipos. Né? Não tem como ficar decorando isso tudo de cabeça. Perdão, até fiz errado as chaves ali. Acabei pegando a vitamina K, não pode. Essas aqui, ó, daqui para baixo, ó, são vitaminas do complexo B. Tá? Então, olha lá a B9, que é o ácido fólico. Ela previne o aparecimento de determinadas anemias. Ela é essencial para formar aí as nossas células sanguíneas, para um bom funcionamento do sistema nervoso, ok? Outra, você consegue encontrar a vitamina B9, ácido fólico, no fígado, no rim, laranjas, leite, pão integral, beleza? Folhas de vegetais verdes no queijo, tá? Então é importante você ter essa noção do alimento para você obter aquela fonte de vitaminas. A B5, que é o ácido pantotênico, né? Você consegue em vegetais, em legumes, em ovos, no fígado, no rim, tá? Também é importante para metabolismo de proteínas, metabolismo de gorduras no corpo, também de glicídios, que são açúcares, tá bom? Formar alguns hormônios, por isso que é importante você ter a B5. Agora, deixa eu te dar um plus aqui. Essa B5 aqui, galera, cadê? Paguei ali, B9, vou colocar aqui, ó. Essa B5, que é esse ácido pantotênico, ele é importante porque ele ajuda, não sei se isso pode cair na sua prova, né? Mas ajuda o corpo a controlar momentos ou respostas, né? Respostas a estresses. Então, por exemplo, às vezes tem algumas situações que vão acontecer na sua vida que você vai dar uma resposta fisiológica por conta de um estresse que você recebeu. Pode ser um estresse por pressão no trabalho, pode ser um estresse por pressão de estudo para passar num concurso público. Às vezes, meu irmão, tem que passar, senão, caraca, meu irmão, como é que eu vou arrumar dinheiro e tal, não sei o quê. Esse nível de estresse, muitas vezes, se você tiver com uma boa quantidade de vitamina B5, que é esse ácido pantotênico, você consegue ajudar o seu corpo a controlar essa resposta a esse estresse, tá? Então é uma coisa bem interessante aí. Vitamina B1. Onde que você consegue a B1? Em cereais, no pão integral, nas leveduras, tá? Nas hortaliças em geral, que eles chamam de hortícolas aí, tá? Conhecido como tiamina. Importante para quê? Participa na obtenção de energia a partir dos alimentos e
e no normal funcionamento dos músculos e do nosso sistema nervoso. Tranquilo? Próxima aí, ó. Vamos continuar. Tem mais algumas? Tem. Olha quantas vitaminas do complexo B existem. Só vai terminar aqui, ó, na vitamina C. Ainda tem mais essa aqui no final, que essa aqui é a B3, não botei para vocês. Essa aqui é a B3, a biotina é a B7, o resto tá tudo escrito aí. Tá? Vamos lá aqui, ó. Vitamina B2, riboflavina, é importante numa célula? Sim. Leites e derivados, peixe, fígado, hortícolas, né, hortaliças em geral, leveduras. É bom para a pele saudável, participa na utilização dos açúcares, das proteínas, das gorduras pelo organismo. Essencial para o crescimento, ok? A B6, vitamina B6, essencial para a utilização certa das proteínas. Forma também os glóbulos vermelhos do nosso sangue. É muito importante isso. Você consegue em ovos, em vegetais, em tomate, nas carnes, tá? A vitamina B12. Cada vitamina tem um nome, né, específico. A B6 era piridoxina e a B12 aí é cianocobalamina, tá? Fígado, leite, derivados em ovos, produtos de origem animal. E para que serve a B12? Prevenção do aparecimento de certos tipos de anemia, para evitar você ficar anêmico. Às vezes você faz o exame de sangue, pô, tá meio anêmico. O que está acontecendo? Será que é falta de B12? Se for falta de B12, o médico vai mandar você comprar B12 em cápsula lá para você tomar. Beleza? Show de bola. É importante então aí realmente na anemia e também na formação dos glóbulos vermelhos do sangue, assim como a B6 também é. Beleza, pessoal? Vitamina B7, cadê? Biotina, tá aqui, B7. Onde que você encontra? Fontes de alimentos, gema do ovo, fígado, rim, os vegetais, leite, carnes e leveduras. Atua no metabolismo dos açúcares, das gorduras e das proteínas. Também ajuda aí também na produção de energia. Tranquilo? Vamos logo na B3, que é essa aqui, ó. Ácido nicotínico, também conhecido como niacina. Onde você encontra levedura, trigo, arroz, leite, derivados e carnes. Quando eu falo leites e derivados, pode ser iogurte, pode ser no queijo, tá? Participa nas reações de produção de energia pelas células. Pode intervir como vasodilatador. Tranquilo? E aqui no finalzinho, nós temos a famosa vitamina C. Essa que todo mundo conhece. Todo mundo já foi numa farmácia comprar aquele remédio, né? Não vou falar o nome aqui para não fazer a propaganda, mas está escrito. É isso aí? Quando você compra esse dropzinho que você bota lá na água, aquele efervescente lá, para que você toma a famosa vitamina C, né? Basicamente aqui, ó, importante na formação do colágeno, tem um papel nos mecanismos de autodefesa do organismo contra infecções. Por isso que você toma vitamina C, para evitar até ficar resfriado, né, gripado e por aí vai. Facilita a absorção do ferro alimentar. Então, todas as vezes que você se alimenta de ferro, se você tiver com uma boa quantidade de vitamina C, pô, essa associação é perfeita. O ferro é captado melhor pelas suas células, ok? É fundamental a vitamina C para a integridade dos vasos sanguíneos. Show de bola. Tem um papel importante, antioxidante. Olha lá, um importante papel antioxidante, famosa vitamina C, ácido ascórbico, tá? Então, perca o tempo mesmo nessas tabelinhas. Qualquer coisa você volta aí na aula, volta no vídeo, porque você tem que saber que vitaminas, açúcares e aquelas gorduras são importantíssimos para as suas células. E também as proteínas. As proteínas que serão necessárias aí, principalmente para atuar como enzimas, acelerando as reações químicas, tá? Do seu organismo. Isso é muito importante. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Grava essa relação. Mas é importante você ter proteínas no seu corpo para as mais diversas funções que ela pode desempenhar para você. Beleza? Além disso, organização celular é o item 2, porque nós estamos tratando de uma célula, toda a célula, além do item 1, que foi tudo isso que a gente viu aqui em cima. O que é o item 1? Toda a composição química de uma célula. O que é o item 2? Organização celular de uma célula.
Porque essa célula tem que ter os compartimentos definidos. E nós já falamos, membrana plasmática, citoplasma, e nós já falamos também do núcleo, quando houver. Fechado? Tem que dar respostas ao meio ambiente. A célula tem que conseguir dar essa resposta, de acordo com a temperatura, de acordo com a pressão, a salinidade, a quantidade de sais. As células vão conseguir se adequar, ok? Toda célula tem que ter capacidade de reprodução. Uma célula tem que conseguir fazer mitose, tem que conseguir fazer meiose, que são formas de reprodução das nossas células, tá? Hereditariedade é aquela questão de você conseguir passar o seu material genético adiante, sem problema nenhum, né? A informação genética da célula, ela é passada adiante, ok? Metabolismo, comentei com vocês, reações catabólicas e reações anabólicas, anabolismo e catabolismo. As reações têm que ser realizadas por essas células, sem problema nenhum. Homeostase, a gente já comentou. A homeostase é quando todos os sistemas do nosso corpo, excretório, né, digestório, respiratório, cardiovascular, imunológico, tudo isso sempre em equilíbrio. Se sair alguma coisa do equilíbrio, certamente o seu corpo vai querer voltar para essa homeostase. Tranquilo? E aqui também a produção de energia, como a gente falou, o nosso corpo precisa produzir energia. Então, através dos processos de respiração, fermentação e fotossíntese, são processos metabólicos onde a célula vai conseguir obter o famoso ATP. Tranquilo? Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o transporte pela membrana plasmática, para não ficar muito longo do que já está. Então, tenham essa ideia que a célula, além de ser uma unidade morfofuncional, ela precisa ter ácido nucleico, ela precisa ter proteína, ela precisa ter vitamina, ela precisa ter açúcares. Tudo isso que nós falamos aqui, além de ter capacidade de metabolismo, conseguir dar respostas ao meio ambiente, ter capacidade de reprodução, conseguir controlar os sistemas, ou seja, a homeostase, para ela ficar sempre plena, sem nenhum tipo de processo que possa levar a uma morte ou uma má função. É isso que eu quero que vocês entendam. Capacidade de produzir energia. Então a gente encerra a aula de hoje teórica assim. O próximo vídeo a gente vai entender como que uma substância entra e sai da célula, que é esse transporte aqui, ó, pela membrana plasmática. E aí depois eu faço um vídeo só de baterias de exercícios sobre esse assunto. Beleza? Meus amores, fiquem com Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Divulga pra galera. Vai pra cima. Nível médio. Ou seja, dá para você bancar essa prova aí. Você que já tem nível superior. Você que está no nível médio. Você que está para concluir o nível médio. Está no terceiro ano. Galera, faz a prova. Banca FGV. São 10 questões que vão cair. E com certeza você já vai começar a pegar ali um gostinho pela matéria e vai dar tudo certo. Beleza? São 36 vagas para ampla concorrência, 4 vagas ali separado, né, para a questão ali da hipossuficiência, como se fosse uma cota, né? Então acredita que vai dar tudo certo. Tamo junto, obrigado mais uma vez e até a próxima. Biobelo na área.